Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao GTI. Eu sou o professor Lenay. Estamos na disciplina Tecnologias Emergentes e hoje falaremos sobre cloud. Vamos lá? Bom, então pessoal, o que vem a ser a cloud? Né, a cloud, em suma, né, ela é uma rede global de servidores, né, de uma forma bem genérica e objetiva. Então, a cloud, ela de certa forma, de certa forma não, ela não é uma entidade física, né, não é uma empresa chamada cloud, pode até ter alguma empresa que tem esse nome, mas que não com esse fim, né? Então a ideia é realmente ser um ambiente artificial, né? Um ambiente que tenha a questão de armazenamento de dados de forma artificial. Então ela é composta, né, por uma vasta rede de servidores remotos em todo o mundo interligados, né? Então isso é de extrema e vasta abrangência, né? Que isso pode conectar e conversar com qualquer dados espalhados ao longo do nosso mundo, do universo, vamos dizer assim, né? Do mundo. Pode também funcionar como um ecossistema único, né? Então você tem tudo integrado num ambiente só, ok? Bom, qual que é o objetivo principal da cloud, né? Então, primeiro é armazenar e gerir dados, a primeira função básica, vamos dizer assim, para isso que ela funciona, existe, para isso que ela foi, de certa forma, como uma primeira entrega, vamos dizer assim. Segundo passo, ela pode executar diversos tipos de aplicações que forem comumente adaptadas para conversar com um ambiente, né, que está ali inserido com as linguagens, com o tipo de dados e assim por diante. Pode fornecer conteúdos, além de também pode fornecer serviços, né? Bom, vamos dar um exemplo aqui, né, de cloud. Então, transmissão de vídeo streaming, né, um tipo de aplicação. Web e-mail, né, todos aqui têm acesso ao e-mail. Então, quando você vai acessar o e-mail, né, você não precisa ter um software, por exemplo, baixado na sua máquina, instalado na sua máquina, que você consiga acessar ele somente da sua máquina. Você pode acessar ele eh, de forma online, em qualquer ambiente, de qualquer desktop, de qualquer celular. Simplesmente você insere um login e uma senha. Claro, existem e-mails que você só consegue enxergar num desktop, por exemplo, e-mails de empresa que utilizam um tipo de cloud, né, restrita que a gente vai ver daqui para frente. Sim, existe, mas no geral a visão do webmail você pode utilizar de qualquer ambiente. Além disso, né, software de produtividade para o escritório, né, então você pode pensar aqui em diversas situações, né, por exemplo, tanto a parte aqui de Dropbox, né, que é armazenamento de dados, quanto Skype, quanto, por exemplo, Google Hangouts, né, e outros tipos de soluções. Você pode pensar no Zoom, né, como uma solução desse tipo também, e outros tipos de soluções também, tá bom? Você pode pensar também numa situação de que a empresa possa ter acesso, né, a informações a um tipo de software que ele é usado somente em ambientes rede, né? Então você imagina qualquer tipo de solução, né, que ele só vai ser utilizado ali também em rede. Imagina alguma grande empresa aí, empresa de varejo que precisa comercializar os seus produtos, né? Então, independente qual seja ali o seu desktop, você acessa um link. Esse link você tem um login e senha, você tem acesso a todas as informações previstas naquele item ali, ok? Bom, e aí quais tipos de cloud que a gente encontra no mercado, né? As mais conhecidas, né? Então, a implementação de recursos na cloud, por exemplo, podemos observar como a cloud pública, além disso, a cloud privada, a híbrida, que é a junção da privada mais a pública, e também a cloud da comunidade. A gente vai dar uma olhadinha nesses itens agora. Então, cloud no conceito de nuvem pública, né? Então, é repositório de recursos virtuais, né? Então, é uma base de dados que você tem acesso e disponibiliza dados virtuais. Isso para qualquer pessoa e normalmente, quando a gente fala de nuvem pública, ela tem um acesso grátis, né? Tem as suas limitações, mas tem acesso grátis. De certa forma, também é um conjunto de serviços de informática entregues por meio da internet, né? Então, é uma das características da nuvem pública.
e, além disso, né, oferecidos e gerenciados por provedores externos. Tá? Então, ele não necessariamente precisa ser um provedor interno ao seu sistema. Obviamente, por isso, tem a característica de ser pública. Bom, exemplos de nuvem pública, né? E-mail, né? Você pega aí diversos e-mails, você tem aí diversos tipos de acesso, né? Diversas plataformas, diversas operadoras, né? Que você pode observar, né? Você tem também armazenamento de arquivos online, né? Então, e-mail, você tem lá Gmail, você tem Yahoo, você tem UOL, você tem Terra, e por aí vai a infinidade, né? Hotmail, que você pode imaginar. E também temos a questão de armazenamento de arquivos online, né? Então temos lá, ó, Dropbox, que é muito utilizado, Google Drive, OneDrive, e assim por diante. Você pode pensar em diversas formas de armazenamento de dados públicos, né? Onde todos podem ter acesso e você até consegue compartilhar, né? Google Drive, Dropbox e outras soluções, né? OneDrive. Você consegue compartilhar da pessoa A à pessoa B, apenas que a pessoa fazendo login no sistema. Ok? Bom, ainda assim falando sobre nuvem pública, então elas poupam as empresas de grandes gastos com compras, né, em investimentos, né, que podem ser, de certa forma, traduzidos em redução de custo, né, gerenciamento e manutenção, e, além disso, hardware local e infraestrutura de aplicativo. Então, ela, de certa forma, minimiza toda essa estrutura, né? Além disso, o provedor é responsável por todo o gerenciamento e manutenção do sistema. Então, quando uma nuvem pública, né, uma cloud, ela fornece algum tipo de serviço, ela tem que garantir ali a segurança daqueles itens, né? Então, ela precisa garantir. Claro que existem os níveis de confiança, por ser pública, mas ela precisa fornecer um nível de segurança. Bom, e aí, se implementada corretamente, como a gente está falando de segurança, a nuvem pública pode ser tão seguro quanto a implementação de uma nuvem privada com um gerenciamento extremamente, né, ou altamente eficaz. Então, não é quer dizer que a nuvem pública é menos segura do que a particular, né, do que a privada, de forma nenhuma, né? Elas têm o seu nível de segurança, ok? Agora, se a sua empresa trabalha num ambiente extremamente de dados sigilosos, é importante, né, que você faça a sua migração, ou que você utilize uma nuvem privada, né, que vamos observar agora. Então, nuvem privada, o que vem a ser? Então, nuvem interna ou corporativa, né, e aí customização e controles adicionais que podem permitir oferecer para esses recursos soluções, e, esses recursos, né, essa customização é oferecido somente aos usuários, obviamente, selecionados, usuários que são cadastrados, né? Então, não adianta eu querer acessar uma nuvem privada, sendo que eu não tenho permissão. Quero acessar a nuvem, né, a base de dados, por exemplo, do Banco Central, né, da estrutura da Coca-Cola, né, da Amazon. Então, assim, quando ela é restrita, né, somente quem tem um login e senha, somente quem tem a autorização, né, que pode acessar. E aí, por isso que ela precisa, né, ter essa característica extremamente segura. Não estou falando nem afirmando que o ambiente privado ele é mais seguro que a pública, e nem que a pública seja mais segura ou suscetível a erros. Porém, se você precisa de uma estrutura mais privada, mais sigilosa, a privada ela é tão recomendada quanto. Então, aqui nós trouxemos aqui uma matéria, vamos assim, um trecho de uma matéria desse gerente de tecnologias aqui da IBM Brasil, César Tauro, que ele fala o seguinte: a nuvem privada oferece mais segurança, porém exige investimentos em ativos, né? Então, o que ele falou aqui, ó? Então, de maneira geral, a nuvem privada é usada quando há necessidade de níveis mais rigorosos de segurança e privacidade, ou de garantia de disponibilidade de aplicação sem os inevitáveis atrasos de acesso via internet. Então, se você trabalha numa estrutura, numa empresa que, além de precisar de uma segurança, que seus dados não sejam violados, né, não sejam invadidos, e você precisa também de uma conectividade, de uma resposta rápida, a nuvem privada ela vai te dar uma resposta melhor. Diferentemente da pública, que ela vai te dar segurança,
mas ela pode, em algum momento, trazer uma instabilidade de demora de resposta. Por quê? Por ser pública, ela tem uma abrangência muito grande, né? Então, pode haver a possibilidade de congestionamento, né? Então, quem afirmou isso aqui foi o César Taulium, gerente de tecnologias aplicadas da IBM e autor do livro recente sobre Cloud Computing, né? Que é computação em nuvem transformando o mundo da tecnologia da informação. Então, é uma afirmação aí que esse gerente da IBM me trouxe. E qual que é a diferença, pessoal? Como que a gente pode comparar aqui a nuvem privada com a nuvem pública? Então, qual que é a diferença dos dois tipos, né? Para o usuário, de certa forma, nenhuma, afirma ainda esse César Taulium, né? Então, o conceito de cloud computing envolve alguns critérios válidos tanto para a nuvem pública quanto a privada, né? Então, vai depender do tipo de característica que você precisa ser aplicada ao seu negócio, sua empresa, a estrutura que você precisa. Então, atributos que são considerados essenciais, né, para caracterizar esse conceito. Então, por exemplo, oferta de recursos, né? Então, infraestrutura e aplicações como tipo de serviço. Então, é algo que você tem que colocar na balança para avaliar. Elasticidade e escala adequados com a demanda do cliente. Compartilhamento de recursos entre um grande número de usuários, né? É um fator. Medição e pagamento de acordo com o nível de utilização de serviços, já avaliando aqui a questão da privada. Utilização de protocolos e tecnologias da internet para acesso aos recursos na nuvem, sendo ela pública ou privada, né? Então, pessoal, de certa forma, quando a gente observa esses dois, eles precedem desses conceitos, né? Desses critérios vinculados ao cloud computing, né? Bom, e o que vem a ser a nuvem híbrida, pessoal? Nuvem híbrida, então, ela combina, né? Ela tem uma junção tanto da nuvem pública, né, quanto da nuvem privada. Então, dados aplicativos sejam compartilhados entre elas. Então, você pode ter as duas comunicações, vamos dizer assim, né, as duas se comunicando. Então, cada plataforma desempenha funções distintas dentro da mesma organização. Então, imaginem que você tem, em um certo momento, a disponibilização de dados dentro de uma mesma empresa, disponibilização de dados que podem ser utilizados com base na nuvem pública e outros dados que podem ser disponibilizados na nuvem privada. Por exemplo, você observa as famosas intranets, né? Muitas vezes a intranet, até alguns tipos de relatórios, podem ser disponibilizados todos na nuvem pública. Porém, quando se torna alguma questão de relatórios mais confidenciais, precisam ser observados e colocados na nuvem privada. E-mails que muitas vezes têm conteúdos que são caracterizados como sigilosos, precisam ser vinculados à nuvem privada também. Bom, enquanto os dados mais sigilosos são operados e mantidos na nuvem privada, por exemplo, os menos sensíveis, né, os menos críticos, vamos dizer assim, podem ser administrados na nuvem privada. Então a empresa consegue blendar, né, consegue administrar isso, fazendo com que o custo da operação seja balanceado, né? Então é uma estratégia interessante a se pensar. Então o que vem a ser também a cloud da comunidade? Então cloud comunidade que compartilha recursos apenas entre organizações como instituições de governo. Então são situações, né, tipo de infraestrutura em que você tem, por exemplo, comunicação entre ministérios e ministérios, né, entre órgãos públicos e outros órgãos públicos, tá? Bom, o que nós falamos aqui hoje, pessoal? Então a cloud pode ser gratuita, né, e fornece de certa forma confiança, né? Então essa é a cloud pública. Além disso, né, para os dados mais sigilosos, que é preciso você ter um pouco mais de cautela, né, recomenda-se então a utilização da cloud privada e a possibilidade da junção de ambas, né? Tanto a cloud híbrida, tanto a cloud pública quanto privada, utilizando o conceito de cloud híbrida, tá? Bom, o que nós vamos falar na próxima aula? Falaremos das vantagens da cloud. Bom, eu convido você a retornar ao vídeo para tirar alguma dúvida, releia a apostila e espero você na próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.